Vamos juntos aí. Ótimo. Bom, dando continuidade aqui, então, para o nosso fórum, nós vamos partir agora para o segundo bloco. A Valesca já está conosco aqui, já vou apresentar ela aqui em instantes. Vamos partir para o nosso segundo bloco, que vamos contar com uma outra palestra agora, voltada para um case, cujo título é a telemetria na gestão operacional integrada, como a tecnologia transformará o Genji Genbutsu. Quem não vai nos presentear com essa palestra é a Valesca Santos Prats. Ela é diretora de excelência operacional, inteligência de processos e central de serviços do grupo Fleury. Valesca, antes de mais nada, seja bem-vinda, boa noite, muito obrigado pela sua presença, estamos muito felizes com a sua participação, com certeza vai agregar muito a nossa audiência aqui, muito obrigado. Então, Olá, pessoal. Desculpa. Desculpa, Marcelo, vamos lá. Pode falar, Valesca. Não, fica à vontade. Obrigado. Então, eu vou apresentar aqui o currículo da Valesca agora para todos, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais ela. A Valesca é executiva, com grande experiência em excelência operacional, modelo de gestão de processos e projetos. É especialista na implementação de projetos de cultura Lean e Six Sigma, ideação e implementação de modelos de gestão voltados a resultados, processos e transformação digital em serviços. Graduação em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de São Carlos, especialização em Gestão Industrial pela USP, Black Belt, MBA em Finanças pela FIA, curso de extensão em Business Strategy pela Liverno University, especialização em Business Process and Innovation pela University of Toronto. Vanessa San, espero que não esqueci de nada aqui. E reforço, seja muito bem-vinda, muito obrigado. Eu passo agora a palavra para você e sucesso na sua apresentação. Muito obrigado. Bom, obrigada boa noite, pessoal, espero que todos estejam bem. Então, a ideia de hoje aqui nessa apresentação breve, porque, enfim, é uma jornada longa, eu estou tentando resumir para vocês um pouco de como ela foi construída e como a gente vem conectando a tecnologia, transformando o nosso ir até o Gemba, né? No limite aqui, espero contribuir com o aprendizado aí do dia de hoje e fico à disposição ao final da apresentação para tirar todas as dúvidas e a gente trocar experiências aí. Então, o foco dessa apresentação é a gente falar um pouquinho sobre telemetria, né, nessa gestão da operação de forma integrada. E aqui, então, eu vou basicamente dividir a apresentação em 4 tópicos. Então, assim, primeiro olhando a companhia, né, então o Grupo Fleury, como que a gente foi evoluindo até chegar no modelo do Command Center e na gestão de eficiência via telemetria. Depois dar um zoom in aí sobre o papel da telemetria na entrega da excelência operacional, né, como um componente super importante da nossa jornada. Em seguida, falar um pouquinho sobre como a gente vem utilizando a telemetria, já exemplificando um pouquinho dessa parte da tecnologia, já transformando como a gente faz a gestão, como a gente olha como as coisas estão acontecendo lá na nossa fábrica, né? E, de fato, dar uma visão mais global para vocês. Então, desde o início da nossa jornada até agora, alguns números, né? Onde a gente conseguiu chegar, pontos que a gente, enquanto Grupo Fleury, a gente conseguiu transformar da entrega do resultado para os nossos clientes, né? Então, começando aqui, falando um pouquinho de como é a companhia e como a gente chegou até a telemetria. Como ponto de partida, é super importante eu falar um pouquinho para vocês da cultura de excelência e inovação que a gente tem no grupo, né? Então, assim, nós somos uma empresa que desde a fundação, a inauguração, desde a nossa primeira unidade, há quase 100 anos, a gente sempre teve muito voltado à excelência e à inovação na prestação de serviços de medicina diagnóstica.
gente começou com análises clínicas, depois isso evoluiu para centro diagnóstico, e hoje a gente olha a cadeia de forma cada vez mais ampla, enfim, na evolução de novos elos aí. Então, aqui tem um breve resumo, né, sobre essa retrospectiva, desde 82 até recentemente, o ano passado, ao final do ano, quando a gente lançou o primeiro laboratório 100% digital do Brasil, que é o Campana Até Você, mas sempre a gente é muito calcado em inovação, e por trás da inovação sempre a excelência na prestação de serviços. Por que isso é importante? Isso é importante para conectar que a excelência sempre fez parte do nosso repertório enquanto empresa, né? E esse é um elemento que eu digo, todos os colaboradores do Grupo Fleury, a gente sempre usa isso como premissa para avançar em qualquer frente que a gente estabelece como nova. Olhando e dando o próximo passo em relação a essa visão de excelência, então, do mesmo jeito que a gente pensa isso na prestação de serviço em cada uma das nossas unidades, a gente também busca excelência em gestão. E, basicamente, a gente toma muitas das nossas decisões, estão sempre pautadas no que, de fato, vai gerar valor para o cliente, né? Enquanto o principal objeto da nossa... Não objeto, mas o principal foco da nossa entrega de valor. Então, aqui eu só estou exemplificando para vocês a nossa cadeia de valor, ela tá em revisão agora, buscando também uma simplificação, mas traz muito de como a gente funciona, né? Quais são as nossas value streams e como a gente trabalha focados na geração de valor para os nossos clientes. Dando seguimento aí para que vocês entendam de fato como a gente chega na telemetria, um elemento muito importante na nossa dinâmica do dia a dia para gestão, para resultados, é como a gente garante o desdobramento da estratégia até o nível unidade, né? A gente, às vezes, brinca internamente que as nossas unidades de atendimento, e hoje no Brasil a gente tem mais de 200 unidades espalhadas pelo Brasil em diversas marcas, a gente fala que as nossas unidades de atendimento não são os únicos locais em que a gente entrega valor para os clientes, mas é o principal local, o local é como se fosse o local de compra, né? É o local que traz o cliente para dentro da nossa casa. Então, nesse sentido, é super importante para a gente garantir que a estratégia, que às vezes parece ser algo tão intangível para quem está lá na ponta, na operação, chegue até eles. E a gente faz esse processo de uma forma exaustiva, ano a ano, fazendo o desdobramento desde o que a gente estabeleceu no BSC corporativo, de fato, até chegar lá nas nossas unidades de atendimento. É assim que a gente garante que a comunicação, as diretrizes estratégicas, o que a gente pretende atingir, e daí segregado ano a ano está chegando na ponta, e isso, de fato, vai ser um dos elementos para que seja possível o atingimento dos resultados em nível superior. Dando seguimento a isso, então, basicamente, a gente tem o seguinte frame, né? A gente tem lá os direcionadores estratégicos, isso a gente desdobra nos BSCs. Porventura, a gente tem novas atualizações da nossa cadeia de valor, né, da nossa value stream, e quando a gente tem alguns gaps que são importantes, ou seja, a gente quer atingir alguns resultados, mas a gente ainda tem um caminho de estruturação, desde o ponto de partida até, de fato, chegar aí no resultado tangível, a gente direciona isso via uma carteira de projetos estratégicos. E então a gente garante que, basicamente, os direcionadores estratégicos, eles vão aterrissar na organização em 3 blocos, né? Ele vai gerar uma revisão da cadeia de valor, se isso for necessário, se a gente tiver uma grande mudança de rota ou um acréscimo importante de diferenciação, algo que seja relevante para a nossa revisão, que leve à revisão. Os projetos estratégicos, quando a gente está falando de um gap que precisa ser construído, na verdade não é um gap, é um novo caminho que precisa ser construído. E o terceiro ponto de aterrissagem aqui é, de fato, como a gente transforma isso, linkando com os objetivos e os indicadores, desde o BSC corporativo até chegar lá nas nossas unidades de atendimento.
Basicamente, depois quando a gente tira uma fotografia do as is e de onde a gente quer chegar, né, do to be aí desejado, a gente deve encontrar aí alguns gaps, algumas oportunidades, até porque a gente tem um processo de definição de metas bastante desafiador também, ou seja, a gente desafia a companhia a elevar cada vez mais a entrega de resultados, focando lá na entrega de valor para os clientes, né, o cliente no centro. Então, uma vez que a gente encontra, seja gaps ligados a metas ou até mesmo de processos que são meio para entregar essas metas, a gente deriva alguns projetos de melhoria, né? Ou ajustes no que a gente fala de como a gente organiza a nossa mão de obra para entregar o resultado, e a gente garante essa evolução na telemetria. Como é que esses três componentes, né, eles se conversam para que, de fato, a gente olhe para uma oportunidade e transforme essa oportunidade em valor? Que é aí agora que eu entro, então, no nosso Command Center. O nosso modelo de excelência operacional, ele está pautado em três grandes temas, né, que é o que eu acabei de falar para vocês. Então, a gente tem projetos, né, Lean Six Sigma, depois Workforce Management e telemetria, né, o nosso Command Center. Como é que eles se conversam? Basicamente, quando a gente olha uma oportunidade de melhoria, uma oportunidade de padronização de processo, ou algo que a gente identificou como uma oportunidade para melhoria da experiência do cliente, ou simplesmente que a gente quer manter a experiência, mas precisa ganhar eficiência naquele processo, a gente lança a mão, vamos dizer assim, de projetos Lean ou Lean Six Sigma, né? Depende muito de qual é o desafio que a gente tem, mas no combo Lean Six Sigma. Uma vez que a gente finaliza um projeto, ou seja, a gente já alavanca o nível de entrega desse processo, a gente vai lá e revisita como a gente estava organizando a nossa mão de obra, né? Então, todas as pessoas que fazem parte daquela entrega. Basicamente, o racional aqui uma vez que você ganhou eficiência, uma vez que você está fazendo aquele processo mais otimizado, muitas vezes com outros componentes, objetivando uma outra entrega de valor, como é que isso muda, como você organiza as pessoas para aquela entrega efetiva, né? Então, é importante a gente ter essa fase do workforce management, porque a gente garante que uma vez o que eu mudei de processo, eu estou indo lá e reorganizando a forma que eu dimensiono e a forma que eu faço as escalas, ou seja, a forma que eu garanto a mão de obra para a execução daqueles processos, né, no dia a dia, para aquelas entregas no dia a dia. E daí, quando a gente fala de workforce aqui, eu estou falando de um processo bastante integrado com a área de gestão de pessoas, com o processo, com a operação, com o negócio, enfim, é uma visão bastante holística. O terceiro elemento disso é a telemetria. Então, assim, a telemetria, ela não funciona sozinha quase que em hipótese nenhuma, ou seja, ela é o final da cadeia nesse ciclo, que eu digo assim, é um ciclo em espiral. Eu posso olhar a mesma coisa N vezes, mas sempre num nível acima. Então, a telemetria é o componente de sustentação aí. Então, quando eu falo que eu melhorei o processo, que eu fui lá, redimensionei como eu faço as escalas, como eu disponibilizo as pessoas, telemetria vai ser o último elemento que garante a sustentação de tudo isso, que troca a experiência entre estruturas diferentes que têm execução do mesmo processo, e garante também como a gente consegue estabelecer e desdobrar boas práticas, como a gente consegue, de fato, garantir que a gente não dê rollback em algo que a gente já evoluiu no nível anterior. Então, aqui o importante assim, para ressaltar para vocês, é que, de fato, telemetria não é um elemento único, ele precisa fazer, no nosso caso aqui, faz muito sentido ele fazer parte desta cadeia, que tem o workforce no meio, ligando essas duas pontas entre a melhoria e a sustentação, e talvez, e dentro de telemetria, a gente ainda tem uma série de características que, de fato, influenciam a sustentação de resultados, ou seja, como a gente usa da nossa estrutura de sistemas, as pessoas, para fazer essa gestão efetiva do resultado.
E daí, trazendo um pouquinho mais de cor para vocês, né? Então, a gente tem como objetivo aqui, via telemetria, explorar o máximo de cada unidade para, de fato, aumentar o resultado do negócio. Então, assim, a telemetria é o elemento que garante que a gente consiga tanto fazer a sustentação de algo que a gente já elevou o resultado via projeto, mas também garante essa melhoria contínua e, no limite, a identificação de novas oportunidades. Então, fazendo a gestão do ponto a ponto, unidade a unidade de atendimento, a gente garante que a gente encontre benchmarks internos. Então, assim, a partir do mesmo processo, porque uma unidade A consegue atingir melhor resultado do que uma unidade B, então, assim, a própria comparação via telemetria já proporciona para a gente novas discussões. De fato, aqui, via telemetria, e daí eu vou falar um pouquinho para vocês como a gente desdobra os indicadores, como a gente faz esse ciclo de escolhas, mas a gente garante uma gestão na hora que os fatos estão acontecendo. Então, mesmo que a gente tenha algo ruim, no limite, a gente garante que aquele algo ruim, aquele desvio do processo, aquele impacto negativo para o cliente, ele não vai se propagar no dia seguinte, ele não vai se propagar na hora seguinte, porque a gente está com uma atuação muito próxima entre a data e hora que o evento acontece e a nossa, de fato, intervenção. Aqui a gente, de fato, constrói na verdade, a gente já construiu, mas é possível que a gente construa uma evolução dessa biblioteca de melhores práticas. Então, do mesmo jeito que a gente compara e vê que uma unidade está indo melhor que a outra, a gente pergunta o que essa unidade está fazendo, a gente incorpora essa melhor prática dentro dos nossos books e a gente garante via as rotinas de gestão que a gente está desdobrando essa melhor prática para outras unidades que têm o mesmo perfil. E aqui também a gente tem um componente muito forte da educação, assim, até fazendo a ponte com a última apresentação do professor Helder, assim, acho que acaba sendo também uma plataforma digital para que os coordenadores, os gerentes, eles olhem conteúdo de como outra unidade, um outro negócio está fazendo acontecer determinado resultado, atingindo um resultado melhor, e de lá ele consegue, vamos dizer assim, se capacitar. Se aquele material que está dentro da plataforma de telemetria ele não for suficiente, ainda assim ele já sabe qual é o ponto focal para ele buscar outros detalhamentos. Então, de fato, a nossa plataforma de telemetria também funciona muito como capacitação, como formação de outros líderes, não só pela dinâmica de telemetria, mas todo o conteúdo, todo o arcabouço que a gente forma de conteúdo, como atingir os melhores resultados a partir dos elementos que a gente tem, de fato, enraizados na organização. O objetivo final, né, então aqui, de fato, a gente quer reduzir a dispersão de resultado entre unidades do mesmo perfil, né, unidades que são comparáveis, então essa parte mais de gestão da qualidade, essa parte mais fortemente estatística, a gente faz muito também, ou seja, faz parte de uma das células dentro de telemetria aqui, essa raiz de analytics, para a gente entender até onde, de fato, a gente tem as maiores oportunidades, a gente não errar no acesso às pessoas. Então, a gente tem como foco trazer cada vez mais as unidades na estratégia do negócio, não se desviar do foco, reduzir a dispersão, melhorar a padronização de gestão. Então, como você faz, como o outro faz, qual que é o melhor jeito entre vocês dois. No limite, se um determinado gestor faz do jeito A, o outro gestor faz do jeito B, em conversa com esses dois modelos, vamos dizer assim, a gente sempre encontra boas práticas que são que na verdade, o melhor dos dois mundos. De fato, a gente traz o coordenador da unidade, o gerente daquele negócio mais próximo da gente. Então, toda a nossa jornada foi de construir uma parceria, ou seja, para que a gente não chegasse lá na unidade e impusesse nada, e sim a gente fosse solicitado a respeito de quais as oportunidades que eu tenho, me ajuda a resolver esse problema, me ajuda a construir junto um resultado melhor.
E aqui o último elemento, né, atuação e melhoria contínua, uma das coisas que a gente fala muito é que telemetria também é um grande sinalizador, é uma área, né, que a gente estabelece como uma grande sinalizadora de outras oportunidades de melhoria, né, uma vez que com o desdobramento de boas práticas ou ações mais pontuais, a gente não consegue resolver o problema, aí, de fato, a gente tem como derivada aí um outro projeto de melhoria. Então, assim, telemetria é tanto a ponte de sustentação como a ponte de retroalimentação de todo esse fluxo que eu mostrei para vocês no slide anterior. Como modelo de operação, né, como é que a telemetria funciona para a gente, né? Então, a gente tem lá, hoje, né, em 2020, a gente tem 17 indicadores que compõem o nosso painel de telemetria. A gente divide esses indicadores nas mesmas perspectivas do nosso BSC, né, até para a gente garantir todo esse alinhamento. A partir desses indicadores, a gente tem alguns que são de atualização real time, então, assim, de 5 em 5 minutos, a gente consegue olhar a plataforma, unidade a unidade, e ver como é que está a performance daquele determinado indicador, e os indicadores que não são real time, a atualização dele é em D-1. Então, no máximo, a gente consegue ver hoje como foi a performance do dia anterior. Em relação ao que a gente tinha antes, né, da plataforma de telemetria, da gente avançar com esse modelo de excelência operacional, esse é um avanço gigantesco, porque a gente consegue, desde fazer esses desdobramentos do dia a dia na hora a hora, mas a gente não espera o final do mês para ver se tudo que a gente fez deu certo ou não. No limite, em D-1, a gente já consegue reforçar que a gente fez, deu certo em piloto e desdobrar, ou falar assim, olha, não fizemos bem, vamos mudar de rota e encontrar outros caminhos. Então, rapidamente, a gente tira o pulso de como está a operação, do que a gente precisa fazer, a gente faz e consegue saber qual foi o resultado daquilo. Então, assim, telemetria, ele tem esse componente da sustentação, mas no dia a dia, como uma ferramenta, como uma plataforma, também possibilita para a gente outras facilidades em como fazer essa gestão, né, no dia a dia da unidade. A unidade em si também tem uma série de vantagens que, no passado também, anterior à telemetria, as nossas unidades de atendimento dependiam muito de áreas para liberar os resultados. Hoje, cada unidade consegue entrar lá na sua plataforma, eu vou mostrar um pouquinho mais à frente como é que eles acessam, mas conseguem entrar lá na sua tela, no filtro da sua unidade e ver como está a sua performance sem pedir nada para ninguém, ou seja, é uma gestão bastante autônoma, com conteúdo, com informação para eu conseguir tomar a decisão baseada em dados e fatos. É importante de trazer para vocês também que, assim, quando a gente fala nesse ciclo de excelência operacional dentro do Grupo Fleury, de fato, a gente não está falando só da operação, né? Então, a gente também tem frentes, né, no Lean Office, e a gente tem uma jornada aí, de novo, que está sempre baseada na Value Stream, né, na nossa geração de valor ao cliente. Então, a gente tem projetos voltados à experiência, projetos voltados à eficiência, mas a gente sempre está olhando novos modelos, novas formas de atingir resultados ainda mais superiores. Seguindo aqui, a gente percebeu ao longo desses anos, né, que a gente precisava também, como um elemento de sustentação, garantir a formação desse público interno, né? Então, imaginem vocês que a nossa mão de obra, ela é uma mão de obra muito qualificada, mas bastante baseada na saúde, né? Que não necessariamente no ciclo de formação, seja de formação básica, de especialização, até mesmo de pós-doc, são formações voltadas à gestão de eficiência, vamos dizer assim. Então, a gente construiu aqui um centro de excelência que basicamente é o nosso pilar de formação também, como a gente
evolui na formação dessas pessoas que fazem parte dos projetos e, por meio delas, garante também a sustentação dos resultados. Então, a gente tem um ciclo interno que começa com o Lean Belt, e aqui é a formação mais básica dentro do Lean, do Six Sigma, e pode evoluir até o Black Belt. Falando um pouquinho, então, como todos esses temas se interligam, assim, no dia a dia, então, assim, imagina que você é uma pessoa lá de planejamento de demanda e quer saber como essa dinâmica de excelência operacional chega até o seu dia a dia, né? Então, aqui a gente tem como a gente interliga os temas, as áreas e ao dia a dia da organização. Então, eu falei um pouquinho como esse tripé funciona, né, entre Lean, Workforce e Telemetria, mas depois o Workforce se liga no planejamento de demanda, quando a gente define quais são os novos serviços, quais são as grades, qual é a volumetria que a gente vai oferecer em cada uma das unidades, e isso se desdobra no forecast de pessoas, se desdobra nas demandas de novas contratações, plano de capacitação, até mesmo como quando a gente identifica algum desvio muito importante da meta, ou até mesmo pelo outro lado, a gente identifica que a oportunidade de aumentar o desafio, como a gente faz o link de telemetria com sistemas de gestão para que a gente consiga, ciclo a ciclo, de fato, ter os desafios corretos para cada uma das naturezas que a gente tem dentro da organização. Então, esse frame aqui que eu estou mostrando para vocês, a gente gira ele muitas vezes no mês, várias vezes no ano, então depende muito de qual é o tema que a gente está rodando, mas ele foi super importante para a gente trazer para a companhia como os temas se ligam, como as áreas se conversam, como as coisas funcionam e devem fluir. Aqui dando agora um pouquinho mais de cor para vocês, de como é o nosso Command Center, né? Então, como a nossa plataforma de telemetria, ela funciona. Então, a gente tem uma sala central aqui, que ela é composta por 9 telas. Essas telas são totalmente reprogramáveis. Então, a partir delas, a gente consegue ver as 210 unidades no Brasil, como está o status dos indicadores minimamente em D-1, e daí a gente tem, obviamente, um esquema de cores aqui, que visualmente a gente consegue saber, poxa, no dia de ontem, dentro desse negócio, quantas unidades bateram a meta, quantas unidades não bateram, quais são as metas que estão em status mais crítico, quais não, enfim. A gente consegue fazer o filtro do dia, ao longo de meses, ao longo, inclusive, de anos, porque esses resultados, eles guardam, a plataforma guarda resultados históricos, a gente consegue, a partir deles, traçar os planos para o futuro, dado a análise de tendência, enfim. E aqui do ladinho, numa tela menor, eu também trouxe a exemplificação de como a unidade consegue se ver e, no limite, ver também o que outras unidades dentro do próprio cluster dela, que aqui a gente faz separação por cluster, por familiaridade e complexidade, como a própria unidade ela está performando no dia. Então, assim, a gente tem indicadores como tempo médio de espera, que é um indicador é um indicador real time. Então, a gente tem essa atualização de 5 minutos. Então, a gestão da unidade, mesmo não estando lá na recepção, consegue saber como é que está a performance naquele período. E também consegue, logo abaixo, ver assim, quais foram todas as ações que foram realizadas. No limite, aqui a gente discute muito que o importante da gente manter o histórico, unidade a unidade, saber as ações que se correlacionam a quais indicadores, para a gente não errar a gente não errar de novo sobre a mesma coisa, né? Então, assim, se eu fiz uma ação que já não deu certo, a gente guarda o histórico aqui, quando a gente vai revisitar esse mesmo indicador, tem como eu puxar todo o histórico das ações feitas para combater algum desperdício ou relacionadas à expectativa de melhorias, fala assim, poxa, essa daqui foi mais efetiva, essa daqui levou da gente do ponto A para o ponto B, essa ação meio que não ajudou, foi uma movimentação lateral de resultado, e assim vai.
Daí, evoluindo aqui, tentando ser mais objetiva também, né, em relação a como, depois dessa pandemia, a gente teve que também ajustar o nosso modelo, né, de gestão aqui, para ter continuidade na entrega de resultados. Eu estou trazendo um pouquinho para vocês como a gente olhou novamente a nossa experiência do cliente na unidade e utilizou da telemetria para fazer a gestão de um dos componentes super importantes que eu acho que vocês têm também na visão de vocês aí, que é a aglomeração, né? Então, de fato, a gente identificou, por conta de todos os protocolos de saúde, segurança, enfim, que a gente tinha que ter mecanismos que blindassem as unidades contra aglomeração. Mas aqui, para a gente não entrar nesse mapeamento e olhar só um item, a gente percorreu a experiência do cliente completa. Então, a gente foi desde lá do final da consulta médica até lá o pós-atendimento, a gente foi observando sobre 2 grandes torres, né, agilidade com qualidade e garantia da segurança, tudo que esse momento estava proporcionando para a gente, né. Baseado nisso, obviamente, a gente identificou que a aglomeração era algo, né, ainda é algo e deve ser algo importante por alguns meses ainda, pelo menos até todos termos a vacina e estarmos todos vacinados, que de fato a gente precisava, então, olhar primeiro como medir, segundo como fazer essa gestão no dia a dia, no hora a hora, no momento em que um desvio acontece. Então, primeira coisa que a gente fez já dando um zoom aí para aglomeração foi como a gente vai trazer esse controle para a telemetria, porque, obviamente, a aglomeração não era um indicador dentro do nosso painel anterior, porque ele não era, ele nunca foi um ponto crítico, a não ser o impacto disso no nível de serviço, né? Então a gente olhava o nível de serviço como objetivo fim, e não necessariamente como estava a aglomeração ao longo dessa entrega de valor e que possivelmente também já afetava nível de serviço. Então, aqui o primeiro ponto foi, poxa, o nosso painel de telemetria tem que mudar. A aglomeração passa a ser um indicador que do dia para a noite é o indicador mais crítico que a gente tem em todas as unidades de atendimento. Então, a gente foi lá, discutiu como a gente ia mensurar esse indicador, fez toda lá a ficha, né, para discutir como esse indicador deveria ser mensurado, como ele, de fato, ele teria que ser exposto para trazer para a unidade, para a coordenação, para a gente mesmo um apoio correto para a tomada de decisão. Então, uma vez que a gente definiu qual o indicador, a gente colocou o indicador para rodar, basicamente a gente definiu também lá um conjunto de boas práticas para garantir a blindagem da operação contra a aglomeração, né? Então, o racional, ele é sempre assim, a gente identifica um indicador que é chave, um indicador que é importante, a gente faz todo o desdobramento para garantir como a gente vai medir esse indicador, como a gente vai disponibilizar, com qual frequência a gente vai disponibilizar. No limite, se eu não consigo fazer em real time, que foi o caso, qual é a menor fração de tempo que eu consigo disponibilizar esse indicador para que, de fato, eu consiga tomar essa decisão no menor espaço de tempo. E o próximo passo tem um indicador. Então, deixa eu entender sistemicamente quais são as características desse resultado para ir já montando, né, esse arcabouço de ações para que a gente melhore o resultado a partir de desvios encontrados. Então, aqui, a gente, no caso específico de aglomeração, né, nesse ciclo de telemetria, a gente encontrou, e não só de telemetria, aqui é uma parceria entre os 3 pilares, né? Nesse caso específico, dado que a gente já fez um processo exaustivo de mapeamento de oportunidades, a gente trabalhou muito com as 3 áreas já bastante sinergicamente juntas. Então, aqui a gente definiu 5 pilares, né? Então, quais são os mecanismos internos que a gente ia colocar em prática, se a gente precisaria rever algum modelo, como é que a aglomeração poderia afetar a nossa oferta e como a gente deveria ter mecanismos para preservar a oferta, uma vez que a gente tem um atrelamento muito ajustado entre oferta e demanda e oferta,
como a gente poderia distribuir essa oferta unidade a unidade para garantir a não aglomeração, mas, de fato, oferta atrelada a uma demanda que a gente estava prevendo. E no limite aqui, ver o que ainda assim a gente precisaria rever, como a gente faz a oferta, como a gente disponibiliza o serviço unidade a unidade. Então, a gente passou por mecanismos internos, a gente passou por revisão de modelo, que envolveu descentralização de serviços, ajustes em como a gente fazia o dimensionamento do quadro de colaboradores, atrelada a preservar as ofertas, né? O que a gente pode tirar da unidade, que unidade a gente tem que reabrir, que tem o mesmo mix de serviço, ou seja, uma série de outras ações aqui para, de fato, a gente garantir, blindar a operação contra aglomeração, né, para a gente não afetar, inclusive, a segurança dos nossos clientes, mas também, e por outro lado, blindar o nosso negócio, né, ou seja, como é que a gente conseguiria garantir a evolução do negócio, ainda mais no momento de supercrise que vários negócios passaram aqui, pela baixa de demanda, por toda essa questão que todos conhecem bem, né, não vou chover no molhado aqui, mas telemetria foi um elemento fundamental aqui, principalmente depois que a gente estabeleceu toda essa jornada de ações, de acompanhamento, para a gente garantir uma evolução a partir desse ponto de partida para frente, e, de fato, quando a gente tem algum desvio, porque, às vezes, quando a gente abre um novo serviço ou expande alguma agenda, a gente tem alguma aglomeração que se forma, mas a gente consegue, então, no final do dia, garantir. Isso aqui é uma visão que a gente olha várias vezes no dia, e a gente olha o compilado também em D-1, a gente garante que para 210 unidades, espalhado em várias regionais, Bahia, Pernambuco, Natal, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, e as quebras, né, em vários negócios, a gente garante quais unidades que tiveram evolução positiva em aglomeração, quais unidades tiveram novos elementos, ou seja, evoluíram em relação à aglomeração, e a gente conseguiu estabelecer aqui também quais são os parâmetros críticos para a gente, para chamar a nossa atenção, do tipo, olha, a partir de 30% de aglomeração, e daí a gente olha de 10 em 10 minutos, quais são as ações que a gente lança a mão para ter ações corretivas, e depois isso gerar ciclos de preventivas também. Então, a telemetria, de fato, acompanha os impactos, orienta para novas ações e apoia na sustentação, seja de itens, né, objetivos correntes que a gente já tinha, né, NPS, nível de serviço, produtividade, receita, unidade a unidade, seja de atualizações que a gente, entre aspas, convidado, nós somos convidados a fazer a partir de situações específicas que a gente passa a viver. Eu acho que o Covid convidou muito a gente a repensar, e como a gente tem agilidade de incorporar outros objetivos, dada a criticidade deles no nosso dia a dia aqui de gestão. E daí, só finalizando aqui já e dando um pouquinho mais de cor para vocês de como foi a nossa jornada. Então, a gente começou todo esse processo de melhoria contínua, e daí a Leanway foi um super parceiro aí quando a gente começou esse processo com 4 unidades em 2 negócios, em 2016, e a gente chegou em 2019, então, 2016 a gente começou com 4, terminou com 13, e no final do ano passado a gente já tinha implementado esse circuito de excelência operacional em 185 unidades. De lá para cá, a gente teve outras aquisições de outros negócios, e toda vez que a gente tem um novo negócio entrando, ou uma nova unidade, quando a gente implementa uma nova unidade, daí não por aquisição, mas por crescimento mesmo orgânico da empresa, a gente também garante que os mesmos processos estão indo lá e sendo desdobrados no nosso circuito de rollouts, né? Então, aqui a gente começou com 4, chegou a 185, e olhando um pouquinho aqui para a telemetria, então, com o objetivo de gerar valor e através da sustentação e evolução da gestão
modelo de excelência operacional, a gente começou em 2016 com o desenvolvimento da plataforma, né, exatamente porque a gente falou assim, poxa, a gente precisa ter algo que no final garanta a sustentação mais do que só trazer mais equipe, colocar mais gente fazendo o projeto. Aí, em 2017, a gente evoluiu colocando os indicadores em real time, em D-1, a gente criou um modelo de gestão, então, telemetria é muito mais do que só uma tela, do que só o sistema, então, o modelo de gestão é que leva a gente para um outro lugar. Em 2018, a gente já colocou todo esse mecanismo de replicação de boas práticas, ou seja, a gente vem evoluindo no nosso modelo de gestão, evoluindo em como a gente faz a gestão do dia a dia também, junto com a ponta, junto com as nossas unidades de atendimento. E, de fato, toda vez que a gente pensa numa nova possibilidade, a gente garante que telemetria é capaz de suportar esse novo processo, essa melhoria contínua de um processo já existente. Então, todo esse ciclo está exaustivamente em transformação de forma contínua. Então, a gente falar que o hoje foi igual a ontem, certamente a resposta é não foi, e mais do que isso, se a gente for a fundo, a gente vai conseguir identificar quais foram esses elementos de transformação nesse curto espaço de tempo. Aqui alguns indicadores, só para vocês terem noção assim, do que isso traz de resultado para a margem, para a satisfação de clientes. Então, olhando aqui esse último triênio, aí a gente evoluiu em mais 17 pontos em produtividade, e aqui eu estou falando no consolidado total de todas as unidades e dos processos, né, o ponderado de todos os processos que a gente também atua. Se a gente tem casos específicos que o ganho de eficiência aí bate a casa de 40%, esse aqui é o consolidado, e experiência do cliente, né, então volta para o cliente no centro, aqui a gente batendo unidades com NPS maior do que 90 e, de fato, aqui a gente teve também, de forma consolidada, ganho de 7 pontos. Então, aqui, a gente tem outros tantos indicadores aqui que a gente acompanha, mas só para dar um pouquinho de cor para vocês, de fato, a gente está perseguindo lá a melhoria do resultado real, né? Não só, entreguei mais tantos projetos e evoluir no modelo de gestão, tá bom, mas no final do dia, o que a gente entregou de resultado para a companhia, né? Aqui são alguns exemplos. E é isso, pessoal. Eu fico à disposição de vocês aí para a gente trocar experiências agora. Tinha bastante conteúdo, acho que eu acabei sendo um pouquinho rápida demais. Tá bom, Vanessa. Ótimo, Valesca, muito obrigado, viu? Muito bom, excelente. Nós temos, sim, Valesca, várias perguntas aqui, alguns comentários. Estamos aí a praticamente 15 minutos para iniciarmos o painel. Você pode interagir um pouquinho com as pessoas aqui agora, Valesca? Claro, claro. Beleza, então vamos lá. Você conduz as perguntas ou você quer que eu olhe aqui? Eu vou dar uma primeira, a princípio aqui, eu vou dar uma simplificada em 3 perguntas que são mais ou menos a mesma dúvida aqui, aí depois você fica à vontade para você dar uma olhada aí também, tá? Mas aqui eu tenho a pergunta da a Thaís, a Thaís, a Juliana e o Paulo Márcio, eles estão querendo saber o seguinte aqui, resumidamente, como que foi essa virada de chave, se vocês contaram com alguém do mercado para que você pudesse fazer esse processo de migração da forma anterior para a telemetria, e esse sistema utilizado é um produto de mercado ou foi projetado pela empresa? Bom, vamos lá. Como ponto de partida, assim, a primeira discussão que nós tivemos foi se a gente partir para uma jornada de desenvolvimento interno dessa plataforma, quanto tempo a gente vai demorar, quanto tempo a gente tem, e daí a gente buscou no mercado também se a gente tinha algo pronto e em quanto tempo a gente conseguiria colocar de pé. O tempo entre a decisão de precisamos ter e a implementação completa até a fase de piloto demorou 5 meses.
ou seja, de fato, se a gente fosse fazer internamente, a gente não conseguiria atingir esse resultado em tão pouco tempo. Então, a gente teve um parceiro externo que basicamente construiu com a gente a plataforma. Então, a gente não tinha conhecimento sobre essa plataforma na época, né? A gente não tinha outro player em saúde que utilizava dessa plataforma. Então, a gente meio que construiu a 4 mãos, mas a gente utilizou um fornecedor externo que tinha desenvolvedores, enfim, já tinha algo mais pronto para trazer para a gente, e a 4 mãos aí a gente entregar algo mais rápido e que tivesse a robustez que a gente precisava. Olhando o ponto mais crítico desse processo, de fato, não foi necessariamente colocar a plataforma para rodar. O desafio maior aí foi estabelecer o nosso modelo de gestão para que a plataforma não fosse só algo que tivesse lá com os números, mas a gente não conseguisse fazer nada com ele. Então, do ponto de vista de modelo de gestão, ele é todo nosso. Então, a plataforma teve toda essa jornada que eu acabei de comentar, mas o modelo de gestão, ele é todo nosso. Tem uma outra pergunta aqui que fala como equilibram essas questões das definições, né? Ou seja, a metodologia traz resultados mais a médio e longo prazo. Na verdade, assim, a gente tem resultados de curtíssimo prazo. Eu acho que depende muito como a organização toma a decisão sobre qual é o foco do momento, como esse foco ele conversa com desafios maiores, inclusive de médio e longo prazo, sim, mas é difícil falar, porque na companhia eu acho que vocês mesmos da Leanway conhecem um pouco da gente, conhecem muito da gente, né, pela parceria que a gente teve também no início. Difícil falar que a companhia espera tanto por resultado, né? Então a gente é sempre voltado, a gente não é curto prazista, mas a gente quer ver as coisas evoluindo rápido, né? Então eu acho que esse racional é muito forte para a gente. Então todo o nosso desenvolvimento também é baseado nesse racional. Continuo aqui lendo? Pode continuar, Valesca. Fica à vontade, tá. Fica à vontade. A próxima pergunta do Benício aqui foi, a partir da telemetria foi implementada uma cadeia de ajuda, considerando alguns indicadores? Bom, quando a gente começou pela implementação do Lean, né, o modelo de gestão de operações, sim, a gente tem a cadeia de ajuda como um elemento primordial no circuito, vamos dizer assim. Então, sim, faz parte. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para eu não perder a pergunta. Bom, já me perdi. No ambiente Lean, a liderança promove o desenvolvimento das pessoas no Gemba. O que muda? Como proceder nesse momento da pandemia? Esse aqui é para mim? Não, acho que esse aqui não é para mim, não. Mas você pode, eu acho que pode responder se você quiser. É para ambos. Fica à vontade. Aqui a gente brinca muito que assim, treinando quem treina, né? É dando subsídio para os gestores estarem cada vez mais prontos para orientarem melhor a sua operação, para treinar as pessoas que fazem parte da operação, inclusive para essas pessoas conseguirem fazer a gestão do dia a dia num ambiente cada vez mais complexo, né? No ambiente cada vez mais complexo em relação às relações com as pessoas, né, com os clientes, mais complexo em relação a dados, né, qual é o dado que eu tenho que usar, como é que eu uso desse dado para tomar decisão, como é que eu olho o resultado gerado e mudo minha rota ou não mudo, enfim. Então, assim, dentro dessa dinâmica de formação, quando a gente começou, inclusive, o Centro de Excelência, o nosso ponto de partida sempre foi treinar os gestores que estão lá na ponta, seja porque eles têm que sustentar o resultado recentemente atingido, seja porque se eles não tiverem uma boa formação, eles não vão conseguir conduzir uma discussão, eles não vão conseguir treinar as pessoas da equipe, e no dia a dia lá, né, no Gemba, ele pode, inclusive, dar uma orientação errada, se ele não está bem orientado, bem treinado, conceitualmente, assim. Então, aqui é um exercício dele não decorar a fórmula, é o exercício dele entender como é que a composição daquela fórmula
para entregar o resultado da equação. Seguindo Valesca, aqui... Oi? Tem Vou fazer uma pergunta para você para te ajudar aqui também na organização aqui. Por favor. E a gente... Agora são 8h24, então a gente vai responder mais essa pergunta e depois nós encerramos aqui, e aí em outro momento a gente pode responder as outras perguntas da nossa audiência aqui, tá? Como os problemas, desvios são escalados dentro desse modelo de telemetria? Qual a participação da liderança? Tá, então, toda vez que a gente tem uma identificação de algum desvio ou de alguma oportunidade, seja ela, seja uma situação que leve uma atuação quase que real time também pela equipe que faz as ligações, faz esse tipo de interação, a gente sempre começa pela liderança local. Então, assim, no caso das nossas unidades de atendimento, a gente tem a seguinte estrutura. Então, na recepção, a gente tem supervisores de atendimento. Na enfermagem, a gente tem coordenadores de enfermagem. Na imagem, a gente tem enfermeiros também que são responsáveis. E no limite, dentro da estrutura geral da unidade, a gente tem coordenadores de unidade. Então, a depender de qual é o indicador, a gente já tem estruturado dentro da área de telemetria quem são as pessoas que você tem que fazer contato, até para a gente ter agilidade, do tipo, eu não começar a falar com uma pessoa, ela fala assim, não é comigo, é com fulano de tal, não é comigo, é com fulano de tal, até para a gente não ter essa rota enorme até encontrar quem é que vai, de fato, discutir com a gente o problema e fazer acontecer a mudança, né? Então, uma vez que a gente tem quem é o ponto focal, mas é uma liderança, mesmo que ela seja um nível 1 de liderança, ou seja já a coordenação da unidade, a gente primeiro vai lá com quem tá na operação, né? Está lá no Gemba. Porque é essa pessoa, é esse ponto focal que tem condições de trazer para a gente os fatos reais, junto com os dados que a gente está vendo. Na estrutura, assim, imagina que a gente passa por uma situação que não resolveu falar com o supervisor, a gente vai subindo o nível hierárquico, e às vezes não é tão longo assim, do tipo, a próxima ligação já pode ser juntando essa pessoa com o próprio coordenador da unidade, dado determinada urgência que a gente tem. E um outro conjunto que a gente opera bem aqui, a gente tem fóruns que são frequentes também, que a gente olha um pouquinho mais pelo retrovisor daí, né, não é o real time de gestão, mas a gente consegue também trazer os impactos pontuais olhando de forma mais sistêmica e tendência. Então, dessa forma, a gente acaba engajando também essa liderança em possíveis outros momentos que a gente tenha que fazer interação. Então, com isso, a gente foi evoluindo, inclusive, na maturidade, como essa operação nos enxerga no momento de interação, do tipo, ao invés de fechar a porta, nos convidem para entrar. E os convites hoje são muito mais frequentes do que a gente ter que ir lá bater na porta, e muitas vezes a porta não abria. Então, ou seja, cada vez menos a gente precisa de subir a hierarquia para, de fato, chegar na discussão, no desdobramento das ações, na efetivação do resultado. Mas foi um processo de construção. Ótimo. Ótimo, Valesca, muito obrigado. Temos várias manifestações aqui, várias perguntas, parabenizando a sua apresentação, o seu case. Nós vamos contar com você agora no painel ou não, Valesca? Vou ficar o Paulo Guinato aí. Ótimo, então tá ótimo. Nós vamos continuar, então, essa reflexão, esse bate-papo, porque ainda tem muita coisa aqui para compartilhar com você, mas mesmo assim, desde já eu quero agradecer em nome do Guinato e da Leanway, eu quero agradecer muito a sua disponibilidade conosco, realmente foi um grande prazer a sua apresentação, eu quero agradecer demais, muito obrigado pela sua presença. Rosan, me escuta? Sim. Eu saudei rapidamente na abertura a todos, eu saudei naturalmente Valesca, mas eu não tenho certeza se ela me escutou, mas eu quero então reforçar. Valesca, enorme satisfação ter você aqui conosco, enorme satisfação te ouvir novamente. Obrigada.
enorme prazer perceber a evolução brutal e sensacional trabalho que vocês estão construindo no Grupo Fleury. Meus parabéns. A você e a todo aquele Obrigada. espetacular time do Grupo Fleury. Obrigado, e obrigado por... Mas tem mais, agora nós vamos contar com a Valesca agora no painel de discussões. Sim, ótimo, ótimo. Vai ser ótimo, fantástico, Valesca. Muito obrigado. Uma boa notícia agora que nós tivemos aqui. Bom, eu que agradeço. Eu que agradeço, fico aqui para o painel e, assim, de fato, tem muito esforço aí, mas a minha equipe é muito boa, então estou bem assessorada aqui. Obrigada, pessoal, vamos lá. Bom.